Irmãos, abramos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, verso 7 ao verso 10. Para aqueles que não conhecem muito nossa igreja, já estamos há um bom tempo estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas. Interrompemos a sequência de sermões nesta epístola em função das atividades concernentes ao final deste ano. Retomo agora essa noite, aí saio de férias por 20 dias, ela continua interrompida, retomamos quando retornar no final de janeiro. Gálatas capítulo 2, os versos 7 ao verso 10, a palavra de Deus diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como apelo da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cetas e João, que eram considerados como as colunas, a graça se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo de meditarmos em Tua palavra, e que este seja um exercício agradável aos Teus olhos. Ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Há algumas semanas atrás, preparando para este estudo, eu tive a oportunidade de ouvir a gravação de um dos sermões de John Piper, pastor norte-americano, doutor em teologia, e ele fala exatamente sobre esta passagem, Gálatas capítulo 2, de 1 a 10. Eu quero lhes garantir que eu não copiei muito do sermão dele, na verdade não copiei nada. Os 3 pontos que ele usa para argumentar o caso não estão aqui de maneira alguma. Eu vou pregar 2 momentos, 2 pontos, é o meu sermão descendente. E tanto é verdade que ele prega os sermões em ordem inversa. Isso é que eu me lembro do sermão. Ponto 1, 2, 3, ele prega 3, 2, 1. Ele começa com a conclusão. E algo que me fascinou na pregação do Dr. John Piper sobre Gálatas 2, de 1 a 10, é que ele começa com um apelo. Ele faz um apelo não à salvação, mas um apelo com base nesta passagem, um apelo específico à santificação, mais ainda especificamente falando, um apelo à santificação no que diz respeito à consagração da vida para a obra missionária. Ele começa com um apelo, ele começa com uma conclusão. Ele prega o ponto 3, o ponto 2, o ponto 1, e então começa ou termina com a introdução. É algo que só mesmo John Piper, em sua habilidade intelectual, consegue fazer. Mas aqui está o ponto, uma passagem que fala sobre algo monumental. A primeira coisa, então, do sermão de John Piper que chamou muito a minha atenção é o fato que ele começa este sermão com um apelo para missões. A segunda coisa que me chamou muita atenção no sermão de John Piper, com base nesta passagem, é o fato de que, ao lermos esta passagem, quem de nós atribuiria a este momento na história da igreja algo de poder monumental? Ao lermos a descrição de Gálatas 2, de 1 a 10, quem poderia imaginar que algo monumental estava acontecendo naquele momento? O Dr. John Piper então chama a atenção nossa para a história da igreja e o que estava nesse momento acontecendo. Senhoras e senhores, onde o evangelho estaria hoje, onde nós estaríamos hoje enquanto igreja Batista Belo Horizonte, você e eu como crentes em Cristo, onde nós estaríamos hoje se aquele
tivessem se encontrado em Jerusalém, mas não tivessem concordado em continuarem com a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos do que o progresso do Evangelho estava em questão, estava em xeque, quando eles se encontram em Jerusalém. Nós perdemos perspectiva da história. Alguém já disse que nós brasileiros, a cada 4 anos, esquecemos o que aconteceu nos 4 anos anteriores. Alguém disse que a nossa memória é bastante curta. E quanto mais no que diz respeito a uma história já distante de nós, há 2000 anos. Quem poderia ler os versos 7 ao verso 10 de Gálatas capítulo 2 e chegar à conclusão, pela mera leitura, de que este foi um momento monumental na vida e na história da igreja, ao ponto de que, se não tivesse acontecido, hoje nós poderíamos não estarmos aqui para adorarmos o nosso Deus. Não, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Deus, se esses apóstolos não tivessem encontrado uma opinião comum, Deus teria levantado outros que trariam o Evangelho até aqui. Eu tenho certeza que a soberania de Deus teria trabalhado através de outras pessoas, de outros canais, outros tempos, outros endereços. Nós chegaríamos, de acordo com a soberana vontade do Senhor, à salvação de um jeito ou de outro. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quão trágico teria sido para a igreja primitiva se aqueles que receberam de Jesus Cristo o grande comissionamento tivessem decidido: nós não continuaremos pregando. Havia uma tremenda controvérsia. Uns estavam pregando para os judeus, Pedro, Tiago e João. Eles eram apóstolos da circuncisão. Isso quer dizer, eles estavam pregando para o povo judeu mais especificamente. Paulo está pregando para os da incircuncisão, ou seja, nós que estamos aqui, gentios, nós não somos judeus, talvez um ou outro aqui seja de descendência judaica, mas na grande maioria nós somos gentios. Paulo foi pregar o Evangelho, sendo ele mesmo judeu, aos gentios, e uma grande confusão começou a acontecer na igreja. E a confusão era esta: deve Paulo continuar pregando o Evangelho aos gentios da maneira como ele está pregando, sem fazer com que os gentios se tornem judeus para chegarem à salvação? E louvado seja Deus que aquele grupo apostólico foi capaz de se reunir, deixar as suas diferenças pessoais de lado e priorizar o Evangelho de Cristo. Eu creio que essa é uma grande proposta para nós, para 2017. À medida que deixamos o ano de 2016 para trás e encaramos o desconhecido 2017, que nós tenhamos esta opção, esta decisão de alma, os nossos caprichos de lado e somente o Evangelho puro de Cristo centrado como mensagem nossa para este mundo. Nada mais, nada menos do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para trazer transformação de vida. Nada mais e nada menos do que o poder de Deus na alma humana para regenerar o pecador. Eu estive alguns dias atrás ouvindo a palestra do senhor Sir, doutor, PhD em astrofísica da Universidade de Oxford, o doutor John Polkinghorne. E ele, falando sobre religião e fé e o lado acadêmico da ciência, absolutamente fascinante, e as teorias de como o carbono entra nessa equação da existência humana, e aí ele segue. Deixa eu dizer uma coisa: quantas pessoas do lado de fora prestariam atenção no argumento científico de John Polkinghorne de que à luz da ciência Deus existe? Da mesma maneira, nós precisamos aceitar o fato de que alterarmos o Evangelho e tentarmos maquiá-lo de outra forma
e apresentá-lo de uma maneira talvez mais aceitável ao paladar e aos olhos do homem lá fora perdido, o que isso contribuirá? Em que isso contribuirá para a salvação do pecador? Somente o Evangelho de Cristo salva o pecador. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não, louvado seja Deus pela ciência, e nós temos alguns doutores aqui nesta noite. Bendito seja o Senhor pela intelectualidade, pela academia, pela ciência, louvado seja Deus por isso. Maravilhoso ouvir John Polkinghorne. Mas também maravilhoso é ouvirmos o Evangelho da Graça sendo pregado da maneira simples e pura como ele deveria ser pregado. Deixe-me dizer que eu tenho, em minha opinião, uma preocupação com o cenário evangélico brasileiro já para 2017, na tentativa de promovermos o Evangelho a qualquer custo. Neste final de ano, um dos nossos estados brasileiros, e aqui eu me refiro a uma das nossas convenções batistas estaduais, eles estão em polvorosa. Como eu sei disso, eu fico sem saber como, recebendo e-mail, centenas de e-mails desse estado em questão, e pastores se debatendo. O que aconteceu recentemente foi o seguinte: um dos nossos líderes pregou um sermão, e neste sermão ele fez uma analogia, e essa analogia criou caos. Existem aqueles que são indiferentes, estão em cima do muro. Existem aqueles naquela convenção batista que estão dizendo: este grande homem de Deus precisa continuar pregando, porque no final das contas, na denominação batista hoje vale tudo. E existem aqueles que estão dizendo: até quando nós permitiremos que homens tais como este, ainda que sejam considerados grandes, pastores de grandes igrejas, grandes pensadores, continuem no nosso meio sem que sejam excluídos? Senhoras e senhores, eu não sei, estive hoje pensando se deveria ou não de culto mencionar a analogia desse pastor, sem que ferisse a consciência dos irmãos. E eu fico na dúvida, devo mencionar? E é o caos. Eu vou mencionar para fins de informação. E se porventura o que eu mencionar constranger a sua alma, me perdoe, o objetivo não é isso. Mas um dos grandes batistas do Brasil, num determinado contexto, na pregação de Jesus Cristo e uma das mulheres do Novo Testamento, a saber, a mulher samaritana, alguns aqui já estão sorrindo, já sabem do que eu estou falando. Ele usou, num determinado momento de sua mensagem, a seguinte analogia, de que a mulher foi transformada, tendo tido vários homens em sua vida, ela foi transformada pelo encontro com Cristo, porque ele, e aqui eu abro aspas e peço perdão à sua consciência, porque na interação com Cristo, ele injetou sêmen na vida daquela mulher. E aqui eu quero fazer uma pergunta: em nome de tudo que é mais sagrado, para que uma analogia como essa? E eu vou lhes dizer o porquê que tais analogias estão, e preste atenção no que eu vou falar, continuarão acontecendo. Existe uma tendência hoje entre grandes homens evangélicos do Brasil, batistas ou não, de lutarem contra as influências do neopentecostalismo no nosso meio. Em lutando contra o neopentecostalismo e esse misticismo neopentecostal, eles estão adotando uma postura extremamente radical. Mas em adotar essa postura radical, algo interessante acontece. Quando você analisa o ministério desses grandes líderes evangélicos que estão usando de certos recursos, e daqui a pouco eu menciono quais são, para combater a influência mística do neopentecostalismo no Brasil, o que acontece, em minha opinião, é que eles refletem a crise
ministérios destes homens grandes estão estagnados. Não, se você comparar o ministério deles com o nosso ministério aqui, o nosso ministério seria motivo de piada, porque nós somos nada, nós somos pequeninos à luz do que eles são. Mas à luz do que eles são, o que eles são, comparado com o que está lá fora e eles estão combatendo, a coisa é essa: eles estão estagnados. Então eles precisam criar novos mecanismos, nova ideologia para fazer com que o crescimento deles continue. E aqui eu quero apontar para algumas coisas que eles estão fazendo. Observe se não tem o que de verdade. Primeira coisa, sarcasmo irônico. Você vai no YouTube, você vai nas mensagens na internet, você vai para a televisão, e essas pessoas são sarcásticas com aqueles que erram e são sarcásticos com a igreja como um todo. Eles empacotaram a igreja, a nossa igreja, como parte daqueles desmiolados. Eles são os únicos iluminados que conhecem a verdade, e daí o porquê eles tratam a igreja, os errados, é verdade, bem como aqueles que tentam viver o evangelho digno de Cristo, de uma maneira digna. Eles nos rotulam como se todos nós fôssemos um bando de desmiolados, e o sarcasmo deles, porque nós não seguimos após os seus ensinos, é extraordinário. Sarcasmo irônico. Preste atenção no que eu vou dizer. Existe uma nova tendência, marcada e liderada por grandes homens evangélicos no Brasil. E uma dessas características, desse grande movimento é sarcasmo. Segunda característica, linguagem profana. Levante uma das mãos. Alguém aqui que tem ouvido pastores evangélicos usando palavrões mais e mais em televisão e internet? Levante uma das mãos. Alguns já viram, alguns estão levantando as mãos. Preste atenção no que eu vou dizer. A linguagem sarcástica está atrelada aos palavrões, e agora está virando norma que os pastores evangélicos que se consideram grandes usem palavrões e linguagem indecente e profana, criticando os tradutores bíblicos que, ao invés de usarem palavrões, foram um pouco mais púdicos na escolha de suas palavras. Terceira característica do que está acontecendo: uma eclesiologia irreverente. O púlpito, para alguns deles, não existe mais. O que acontece agora não é mais o palco onde as pessoas se colocam para adorar a Deus. Agora é a adoração, como alguns estão dizendo, ao homem. A cortina tomou o lugar. O púlpito desaparece. O que acontece agora é o canhão de luz em cima do pregador. E uma outra e quarta e última característica, só para encerrarmos: uma retórica polêmica. O que nós queremos é criar polêmica. O que nós queremos é vender jornais, mais horas de YouTube, mais horas de Facebook, mais horas de televisão, por causa de um comentário. O sêmen de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar essa parte. O que vai transformar o pecador lá fora? Um discurso sobre o sêmen de Jesus ou um discurso sobre o sangue de Jesus? Essa é a pergunta. Irmãos, o que vai transformar o pecador lá fora? A academia de John Polkinghorne vai explicar lá fora para o pecador que Deus existe através do carbono. É provável que ele consiga a atenção do pecador usando uma ciência tão extraordinária para justificar a existência de Deus. Mas deixe-me fazer uma outra pergunta atrelada a essa: este pecador será transformado por dentro com um mero argumento desse? Nós precisamos entender que a necessidade de 2000 anos atrás é exatamente a necessidade hoje. Nada mudou. Nós continuamos sendo pecadores miseráveis, destituídos da glória de Deus. Nós temos tecnologia? Claro que sim. Dividimos o átomo? Claro que sim.
John Polkinghorne conseguiu identificar com outro, Frederick Hoyle, da Universidade de Oxford, a menor partícula atômica que o homem tem conhecimento? Claro que sim, mas isso deixa o ser humano onde em relação a Deus? Perdido no pecado. Essa é a resposta. O que pode salvar o pecador? A não ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando esses homens se encontraram em Jerusalém, eles fizeram duas coisas, e com essas duas coisas, bem rapidamente, eu quero encerrar. Não se preocupe, depois das minhas férias eu retorno a elas. Primeiro, que esta seja uma realidade em nossa igreja em 2017. Vermos a graça do Evangelho de forma exclusiva. Vermos a graça do Evangelho de forma exclusiva. Ou seja, nada mais, nada menos que o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, ressurreto dentre os mortos, uma mensagem de esperança para o pecador, que arrependido será justificado pela fé, santificado pelo sangue, entrar em pacto com e pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e ele um dia será ressurreto, glorificado e recebido nos céus em glória. Então nós sabemos que o Evangelho produz tudo isso, e é necessário que mantenhamos o Evangelho em sua pureza, o Evangelho de Cristo em sua graça exclusiva. O problema naquela época é que eles queriam dizer o seguinte: isso tudo bem, o homem pode ser salvo por Cristo, a não ser que ele faça ou passe por um processo de circuncisão. Se ele não se tornar um judeu, ele não pode ser salvo. Ambos os grupos, o grupo de Paulo e Barnabé aos gentios, Pedro, Tiago e João do outro lado, se uniram em Jerusalém, quebraram a cabeça e chegaram à seguinte conclusão: o Evangelho é da graça, pela graça, para a salvação de todo aquele que crê. Você não precisa passar pelo rito da circuncisão, se tornar um judeu, para então ser salvo. Salvação é para todo aquele que crê, quer dos judeus, quer dos gentios. A salvação é essa. E eles preservaram o quê? A pureza da graça do Evangelho. Graça somente, nada mais, nada menos. E em 2017 nós sejamos uma igreja que ame o Evangelho puro e simples de Cristo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se este Evangelho não der volta na vida do pecador, eu não sei de outra receita que possa mudar o coração humano. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de transformar o pecador e fazê-lo herdeiro de Deus. Não somente ver a graça do Evangelho de forma exclusiva, mas em segundo lugar, reconhecer a graça do Evangelho de forma inclusiva. Num certo sentido, ele é exclusivo, no sentido de que nada deve ser atrelado à mensagem do Evangelho que culmina na salvação. Somente o Evangelho de Cristo salva. As boas novas de que ele morreu em seu lugar e ressuscitou de dentre os mortos para perdoar e pagar a dívida impagável do pecado humano. Isso somente salva o pecador, nada mais, nada menos. Mas ao mesmo tempo que este Evangelho é exclusivo, e os apóstolos reconheceram isso, eles reconheceram também que o Evangelho é inclusivo. Ele inclui vidas. Observe só, e com isso eu quero terminar o verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, eles consideraram o quê? Que a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aqui está a grande vitória do Evangelho. Eles mantiveram o Evangelho puro em sua essência e eficácia, e eles reconheceram a graça de Deus no ministério de cada um. Uns iam para os judeus, outros iam para os gentios. Ambos reconheceram o valor dos seus respectivos ministérios. E com esse pensamento eu quero terminar. Que nós, em 2017,
Sejamos uma igreja que proclame e ame o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem nada a Ele acrescentarmos ou dele retirarmos. Que Ele seja apenas o foco do nosso prazer e da nossa proclamação. Mas que, em segundo lugar, com base nessa experiência de Gálatas 2, de 7 a 10, nós possamos reconhecer os ministérios uns dos outros e vermos nas vidas uns dos outros, no seu ministério. Em minha opinião, todo membro de uma igreja local tem, nesta igreja ou naquela igreja, o seu ministério. Seja qual for, você foi chamado para servir, você tem um ministério. Que nós tenhamos graça para reconhecermos o valor do ministério de cada um de nós. Caso contrário, o que vai acontecer com a nossa igreja, o que acontece com o Evangelho de Cristo nessa região em todo momento, se nós resolvermos agir contrariamente àquilo que os apóstolos fizeram, e que o exemplo da igreja primitiva na vida dos apóstolos seja também o nosso exemplo. A graça do Senhor somente para a salvação do pecador, através da proclamação do Evangelho de Deus, e em segundo lugar, o reconhecimento do valor de cada um e do trabalho que cada um tem como servo ou serva de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, para isso, nos ajude. Vamos orar nessa manhã. Senhor nosso Deus Pai, em tempos quando o Evangelho de Jesus Cristo é negado ou diminuído, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a ficarmos firmes na proclamação deste Evangelho, que é suficiente para a salvação de todo pecador. Que essa igreja seja protegida da tentação, Deus, de maquiar tanto o Evangelho que ele fique desconhecido, descaracterizado aos olhos do pecador. Ó Deus, que nós não cedamos à tentação de retirarmos tanto do Evangelho que acabemos fazendo dele algo irrelevante, mas que o Senhor nos visite com poder e glória, que o Senhor nos visite com o poder dos altos céus, para que continuemos anunciando o Evangelho da graça, da reconciliação que há em Cristo Jesus, que Ele morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele, e que nisso resida a nossa alegria, a glorificação e exaltação do nome de Cristo e a salvação de muitos que ainda precisam do Evangelho para alcançar a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Tem misericórdia.